Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 18. Eu vou ler, depois a gente faz a introdução. Acompanhe a leitura comigo. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então esse capítulo, final do capítulo 2, ainda fala da superioridade do Filho de Deus sobre os anjos. E é uma sessão, como eu falei no capítulo 2, a partir do verso 5, que fala de como Jesus nos conduz para a glória. Eu chamei, ou melhor, um autor chamou e eu usei aqui, como a sessão chamada de Rumo à Glória. Na primeira, semana retrasada, a gente viu que esse rumo à glória só é possível porque Jesus se fez homem. Então, se Jesus não é homem, a gente não teria a possibilidade de ser glorificado. E nessa segunda sessão, nessa segunda divisão, nós veremos que além de nos possibilitar a glória, Jesus nos leva à glória, nos conduzindo. É como se ele estivesse lá no novo céu e nova terra, nos puxando para ele. Tal qual alguém que vai amarrar o barco e puxa o barco, depois amarra para ele ficar preso onde ele tem que estar. Assim Jesus está nos puxando até ele, para que a gente vá para o novo céu e nova terra. E aqui nós veremos Jesus fazendo isso. O papel dele ainda hoje, como sumo sacerdote, ou como aquele que cuida do seu povo perfeitamente. Então, Jesus é mais do que um simples salvador, se a gente pode dizer assim. Se a gente olha para a salvação em Cristo, a gente já fala, misericórdia, minha vida já depende totalmente disso. A gente vai ver que Jesus não é só aquele que abre a possibilidade da salvação. Jesus é aquele que garante a salvação e também garante que nós vivamos do jeito que deve ser vivido. Hoje nós falaremos sobre isso, que é Ele quem nos conduz para a glória. Ele não só abre a glória, mas Ele nos leva à glória do modo que deve ser vivido. Então eu quero dividir essa aula em algumas sessões, 4 para falar a verdade, e depois uma conclusão geral. A primeira sessão está aí no verso 10, vai falar sobre o Jesus aperfeiçoado para nos conduzir à glória eterna. Então, se Jesus nos conduz à glória, ele foi aperfeiçoado por Deus para nos conduzir à glória eterna. Então, versículo 10 diz aí: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação dele. Então, algumas lições que nós podemos tirar desse texto aqui. A primeira é que o texto é bem claro dizendo que Deus é o responsável e o propósito de todas as coisas. Isso é interessante porque ainda que o propósito principal do autor aos Hebreus não seja esse,
mas ele aqui nos ensina que todas as coisas existem, porque para a glória de Deus. Tudo que foi criado, tudo que acontece, acontece com o propósito de glorificar ao Senhor. Ah, mas eu não entendo, eu não consigo compreender. Deus nos chamou a gente para entender tudo. E se a gente conseguisse entender tudo sobre Deus, a gente seria o próprio Deus. Porque Deus é um ser infinito. Ainda que a gente consiga conhecer aquilo que Ele se revelou através da sua palavra, a gente não consegue conhecer o todo de Deus, porque é impossível. Deus é muito maior do que a nossa limitação humana consegue conceber. Então, se a gente conseguisse sondar a mente de Deus, olhar e dizer, eu entendo o Senhor, eu entendo todos os planos do Senhor, você poderia ser a quarta pessoa da Trindade. Aí não seria nem mais Trindade, teria outro nome, né? Mas assim, a gente não consegue. E Deus não chamou a gente para entender todos os planos de Deus. Mas a gente precisa aprender, pela fé, que tudo que foi criado e o propósito da existência de todas as coisas é o Senhor. Por que que o mundo existe? Para Deus. Isso é interessante porque a gente às vezes cria uma visão de mundo e um jeito de interpretar as coisas do mundo errada. A gente passa a interpretar as coisas do mundo na gente mesmo, muitas vezes. No que eu acho, no que eu penso, no que eu acredito, nas minhas experiências pessoais. Isso é um erro, porque as coisas não existem por sua causa. As coisas existem por causa de Deus. E as coisas vão acontecer por causa de Deus. Porque é para Deus que tudo foi criado. É por meio do Senhor que todas as coisas foram criadas. Por meio do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então Jesus é não só o Salvador do mundo, mas Jesus é a razão do mundo. É o propósito da existência. Ele é o propósito de todas as coisas. Porque o mundo existe para a glória do Filho de Deus. Como interpretar o mundo? Olhando não para a gente, mas para o Filho de Deus. Então, muitas das experiências que nós passamos, nós muitas vezes criamos traumas ou alguma coisa, porque a gente começa a interpretar o mundo sob a nossa ótica. E a gente acha que as coisas vão acontecer porque a gente está imaginando que vai acontecer, ou porque a gente está pensando que vai acontecer. Só que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. As coisas acontecem do jeito que Deus quer que aconteça. Ah, mas eu não quero assim. Parabéns. Você vai ficar lutando sozinho com Deus. Porque entre a sua vontade e a vontade do Senhor, sempre vai prevalecer a vontade do Senhor. Porque as coisas encontram propósito dentro da vontade do Senhor. Por isso que uma das maneiras para nós nos consolarmos é entendermos que tudo faz parte do plano de Deus. E ainda que eu não entenda, e eu não vou conseguir compreender todas as coisas, as piores situações e as melhores situações, elas fazem parte de um plano arquitetado pelo Criador. E eles encontram propósito no Criador, não em nós. Então, até por isso, na glória a gente vai conseguir olhar para todos esses eventos que hoje a gente não entende e olhar e falar assim, graças a Deus que aquilo aconteceu. Porque glorificou o nome de Deus e a gente está aqui hoje por conta daquele evento que eu não entendi, mas que foi crucial porque impactou a vida de não sei quem, a gente não tem esse conhecimento todo. Então, esse que é a razão pela qual todas as coisas foram criadas, esse que é a razão pela qual tudo existe, ele é quem conduz os seus muitos filhos à glória. Então, é interessante porque Jesus, mais uma vez, ele não é só aquele... E a gente entende Jesus muitas vezes assim. A gente olha para Jesus e fala assim, Jesus me possibilitou a salvação. Agora cabe a mim cuidar dessa salvação.
Só que não é isso que não é assim que Jesus se apresenta. Jesus se apresenta como o Salvador do universo, mas também como aquele que conduz os filhos de Deus para essa salvação. Conduz os filhos de Deus durante essa salvação. Conduz os filhos de Deus até eles herdarem a glória eterna junto do Senhor e junto dele, na glória de Deus, no novo céu e nova terra. Então, isso é interessante, porque a gente tem que olhar a nossa salvação e entender que toda a nossa salvação depende inteiramente de Jesus Cristo. Tudo da nossa salvação depende totalmente de Jesus. Não tem uma vírgula na nossa salvação que eu possa olhar e falar aqui não. Aqui depende de mim. Não, tudo depende de Cristo. Mas eu não participo no processo de santificação? Participa, mas você não se auto-santifica. Você faz, mas quem te santifica vai ser o próprio Filho de Deus, através do Espírito Santo que habita em você. A gente é um dos objetos criados por Deus, só que dentro desses objetos criados a gente tem uma proeminência por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que Deus criou o mundo por causa do homem, mas que o homem tem uma responsabilidade maior dentro da criação, porque ele foi chamado para refletir a Deus no meio da criação. É como se a criação olhasse para o homem e enxergasse ao Senhor. Então, o papel do homem é glorificar a Deus desde a sua criação. Só que com o pecado o homem acaba se deturpando e quer a glória agora promovida para si. Quer agora um alto crescimento de imagem. E não mais ser a imagem e semelhança de Deus. Agora o homem quer que Deus seja a sua imagem e semelhança. Então, o homem inverte o papel. Então, a gente vai ver isso no planeta. Quando a gente vê pessoas falando assim, não, olha, eu enxergo Deus nos seres humanos. A gente teria capacidade de enxergar Deus porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a ideia que a pessoa quer transmitir é que, para ela, Deus está na pessoa, assim. Qualquer pessoa, é como se Deus fosse reduzido à imagem do homem. E não como se o homem refletisse a imagem de Deus. A gente pode olhar e falar assim, eu consigo enxergar Deus nas pessoas, porque elas refletem atributos do Senhor. Mas a maioria das pessoas vão enxergar Deus nas pessoas porque acomodaram o Deus da cabeça delas no ser humano. Elas falam assim, não tem nada mais importante do que o homem. Ou o homem é mais um dentre todos, aí toda a criação é mais um. É um animal como qualquer outro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o homem foi criado desde sempre para glorificar a Deus. E continua assim. Só que agora a gente é inteiramente dependente do Filho de Deus para glorificar a Deus. Porque a gente, por natureza, é depravado. A gente, por natureza, é corrompido em nossos pecados. Então os nossos pecados nos impedem de glorificar a Deus como Ele deve ser glorificado. E a gente precisa de Cristo agora para conseguir glorificar a Deus. Então, Ele nos conduz à glória, Ele não só salva, Ele não só dá a oportunidade de salvação, Ele nos conduz à glória. Ele nos carrega para a glória. Ele nos leva para a glória. A gente em nenhum momento é distanciado do amor de Deus. Em nenhum momento a gente é distanciado do cuidado de Deus, porque em todo momento Ele está cuidando de nós, cuidando do nosso caminho, nos conduzindo para a glória eterna. E isso é tão interessante que para nos conduzir à glória eterna, a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, precisou ser aperfeiçoado. E aqui é importante a gente parar para fazer uma pergunta. Jesus é o Filho de Deus.
Jesus é perfeito, tanto um homem perfeito quanto um Deus perfeito. O Deus homem perfeito. Por que ele precisava ser aperfeiçoado? Então, o aperfeiçoamento aqui não é que Jesus não era perfeito e se tornou perfeito. O aperfeiçoamento aqui, através do sofrimento, isso é interessante, porque Jesus não sofre só por pagar pecados, mas Jesus sofre também para se identificar com o seu povo. De modo que agora a gente olha para um Cristo que sabe o que eu estou passando. Porque ele passou o que eu passei de modo pior do que eu estou passando. Você já conversou com alguém que passou pelo que você passou? É diferente de alguém que tem a ideia do que você está passando. Alguém que sabe responder na teoria, do que alguém que viveu na prática. O que viveu na prática, ele sabe, parece que você tem os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. E aí você fala assim, olha, eu estou passando por tal coisa. Ele, poxa vida, passei por isso há tanto tempo, pensei isso. Ele fala, pô, estou pensando isso. Aí ele fala, mas faz isso, que eu melhorei assim, assado. Aí você vai lá e começa a praticar e melhora. Alguém que sabe o que a gente passa, consegue cuidar de nós melhor do que alguém que não sabe o que a gente passa, mas tenta ali pelo menos. Então Jesus, por meio do sofrimento e das tentações que ele passou, ele consegue agora olhar para cada um dos nossos problemas e olhar e falar assim, eu já passei por isso. E assim, eu passei de modo muito mais intenso do que vocês estão passando. Então, eu sei cuidar do povo. Jesus sabe cuidar do seu povo. Não porque Jesus está sentado no trono e é o Criador de todas as coisas. Mas ele sabe cuidar do seu povo. E dá o que o seu povo precisa. Na hora que precisa, nos conduzindo à glória, porque ele sofreu tanto quanto e muito mais do que você sofreu. Eu tenho sofrimentos físicos. Jesus sofreu fisicamente. Eu tenho problemas emocionais. Jesus sofreu no emocional também. Ele estava suando sangue em um dos momentos. Meu problema é espiritual. Jesus sofreu espiritualmente também. Ou ele não clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ninguém vai olhar para o Pai e falar, Deus meu, por que me desamparaste? Feliz. Então, Jesus sabe o que é sofrer. E ele sabe o que o sofredor precisa. E na hora que o sofredor precisa. Então, por isso ele é o único capaz de trazer cura verdadeira aos que sofrem. Outro dia eu estava pensando, eu falei assim, por que hoje a gente recorre tanto a psicólogo? Nada contra. Não arrumo briga em casa. Mas eu creio que o psicólogo, e a Giovana depois briga comigo à vontade, ele é muito bom para você colocar as coisas em ordem. Então, olha, eu preciso colocar a mente em ordem, a cabeça em ordem aqui, eu preciso colocar rumo. Aí um psicólogo vai te ajudar muito bem. Agora, eu preciso de cura para o meu problema. O psicólogo não vai trazer. E ninguém vai trazer. Preciso de cura emocional. Não é função do psicólogo trazer. O psiquiatra vai te receitar um remédio que não vai curar. Quem pode curar? Jesus Cristo. Porque além de a gente ver ele curando um monte de vezes lá nos evangelhos, então ele cura paraplégico, ele cura gente que estava possuída, ele cura gente que tem problema de transtorno pesado, cura tudo. Ele entende o que você passa. Então, nas horas em que a gente precisa de cura, o melhor caminho a buscar é um conselheiro bíblico, é um pastor. Não porque o pastor em si tem poder para curar, ou irmão em Cristo também, mas alguém que vai aplicar a Cristo através da palavra de Deus para os problemas que eu tenho enfrentado. Olhar e falar assim, meu irmão, Jesus sabe o que você passou.
E Jesus nos ensina isso para resolver o problema. Então, a gente precisa olhar para Jesus e ver que o sofrimento que ele passa não é só por pagar pecados, mas o amor do Filho de Deus é tão grande que ele se submete ao sofrimento também para que hoje aqui nós pudéssemos olhar para o nosso Senhor e entender que ele não é só alguém que está lá reinando. Não, ele é alguém que se identifica com a gente. Ele é alguém que olha para a gente e fala assim, eu consigo cuidar de você. Porque eu sei o que você está passando. Não porque eu ouvi falar, mas porque eu passei. E então, o versículo 10 termina dizendo que esse que se identifica conosco é o autor da nossa salvação. Isso é interessante, porque aqui a Bíblia mais uma vez vai deixar claro que a nossa salvação só é possível por conta de Jesus Cristo. Ele é o autor da salvação, ele é o criador da salvação. A salvação só existe porque Jesus Cristo te deu a salvação e criou essa salvação em você. Porque se não fosse isso, nós não seríamos salvos e nós não conseguiríamos nos salvar. Então, por meio dessa salvação operada por Cristo e dessa salvação efetuada por Cristo através do Espírito Santo, é que hoje eu posso olhar e falar assim, eu sou salvo. E eu tenho certeza da minha salvação, porque não fui eu que conquistei, mas foi o meu Senhor quem me deu essa salvação, porque Ele é o autor da salvação. Então eu posso ter segurança da minha salvação, não por conta de mim, mas eu posso ter segurança da minha salvação por conta do Senhor, que é o autor da minha salvação.